Hoje, o nosso estudo será sobre arcos e ângulos. Ângulo e fração de giro. Os ângulos aparecem em diversas situações do nosso dia a dia. Um simples objeto, como uma tesoura, pode representar diversos ângulos, dependendo de sua posição. Encontramos ângulos na natureza, nas construções e nos objetos criados pelo ser humano. Observe as imagens a seguir. Os ponteiros do relógio formam diversos ângulos. Recordando, nós temos o ângulo nulo, que é um ângulo que tem o valor igual a 0 graus, um ângulo agudo, que tem o valor de 0 a 90 graus, o ângulo reto, que tem o valor igual a 90 graus, o ângulo obtuso, que tem um valor entre 90 e 180 graus, um ângulo raso, que tem um valor igual a 180 graus, e o ângulo de uma volta, que corresponde a 360 graus. Os tios de Vitor vieram buscá-lo uma tarde para brincar de dar voltas com seu carrinho em uma pista circular. Se você observar os giros que Vitor fez, perceberá que para cada giro há um ângulo correspondente. Na primeira figura, ele deu o giro de uma volta, ou seja, um ângulo de uma volta. Ele deu uma volta completa nesta pista circular. No segundo, nós temos aí um quarto de volta, ou seja, ele deu um giro de um quarto de volta, ele percorreu um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Na terceira imagem, ele deu um giro de meia volta, ou um ângulo raso, ele percorreu 180 graus nessa pista. Na quarta figura, ele deu um giro de 1/8 de volta, ou seja, ele percorreu 45% do comprimento total desta pista circular. Círculo e circunferência. A diferença fundamental entre círculo e circunferência é que círculo é toda a área interna de uma circunferência. Já essa última é apenas o contorno do círculo. Então, a circunferência é o contorno. O círculo é tudo que está dentro desse contorno. Os elementos do círculo e da circunferência são o raio, que é o segmento que vai do centro até a circunferência, a corda, que é o segmento que liga um ponto a outro da circunferência, e o diâmetro, que assim como a corda, ele liga um ponto a outro da circunferência, porém passando pelo centro. O diâmetro, ele é considerado a maior corda de uma circunferência e também o dobro do raio de uma circunferência. Arco da circunferência. Arco de uma circunferência é, de uma maneira mais formal, uma parte do comprimento de uma circunferência, que é delimitado por dois pontos quaisquer que pertencem à circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência e destacado em vermelho, eu tenho o arco AB.
ângulo central e ângulo inscrito. Ângulo central é o ângulo com vértice no centro da circunferência. Então, aqui eu tenho um ângulo, né, que é formado por dois raios da circunferência. Ele está no centro, na origem aí desses eixos. Então, eu tenho o ângulo central. E o ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência. Então, eu já tenho um ângulo formado por duas cordas de uma circunferência. Então, aqui nós vemos a diferença entre ângulo central e ângulo inscrito. O ângulo central ele está no centro e o ângulo inscrito ele está na circunferência, que é o contorno do círculo. Relação entre arco e ângulo. O ângulo central representa a mesma medida do arco formado por seus lados. A medida do ângulo inscrito equivale à metade da medida do arco formado por seus lados. Então, ângulo central e arco têm a mesma medida. O ângulo inscrito é a metade do arco. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Vamos ver alguns exemplos. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Aqui eu tenho o ângulo central e tenho o arco. Eu já sei que o arco ele é igual ao ângulo central. Então, 5x menos 15 é igual a 110 graus. O 15 está subtraindo, ele passa para o segundo membro somando. 110 mais 15, 125. O 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 125 divididos por 5, 25 graus. No segundo exemplo, nós temos o ângulo inscrito e o arco. Nós sabemos que o arco ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, se o ângulo inscrito mede 46 graus, o arco será 2 vezes 46. Então, x é igual a 92 graus. No terceiro exemplo, nós temos ângulo inscrito e ângulo central. O ângulo central ele tem a mesma medida do arco. Então, o ângulo central também é igual ao dobro do ângulo inscrito. Então, 10x mais 48 é igual a 2 vezes 7x. 2 vezes 7, 14. Eu vou trocar primeiro e segundo membro todo ao mesmo tempo. Então, não é necessário a troca de sinais. 10x está somando, ele passa para o primeiro membro subtraindo. 14x menos 10x, 4x. O 4 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 48 divididos por 4, 12 graus. Agora, vamos testar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje na resolução de atividades. Qualquer dúvida, pergunte.